Oi, gente! Na nossa primeira aula sobre Roma Antiga, nós falamos sobre a ocupação da Península Itálica, sobre a formação de Roma, sobre a divisão política que aconteceu no decorrer da história de Roma, sobre o período monárquico e iniciamos a história da República Romana. Então, hoje, nós continuaremos essa história que é tão significativa para todo o mundo ocidental. Venha comigo! Vamos começar a aula de hoje falando sobre a expansão territorial romana. Já era normal os romanos guerrearem para se defender de seus vizinhos, mas com o aumento das lutas sociais e da participação política da plebe, os romanos passaram a guerrear com dois outros objetivos: a conquista de terras e o controle das rotas de comércio. As terras conquistadas eram convertidas em terra pública, e os povos vencidos eram transformados em aliados dos romanos, chegando inclusive a integrar seu exército. Entre 298 e 272 a.C., as legiões romanas conquistaram praticamente toda a Península Itálica. Depois de conquistar a Península Itálica, Roma passou a disputar a liderança com outra potência daquela época, Cartago, uma cidade de origem fenícia situada no norte da África. A disputa pelo controle do comércio do Mediterrâneo Ocidental deu origem a três guerras entre Roma e Cartago, as Guerras Púnicas. As Guerras Púnicas se desenrolaram entre 264 e 146 a.C. e foram vencidas pelos romanos. Após a vitória final, os romanos arrasaram a cidade de Cartago, venderam seus poucos sobreviventes como escravos e transformaram seu território em província romana. Depois de conquistar terras a oeste, os romanos voltaram-se para o leste, onde conquistaram a Macedônia, a Grécia e parte da Ásia Menor. No século I a.C., sob o domínio do general Júlio César, completaram a conquista da Gália, invadiram o Egito e o norte da África. Assim, em fins do século I a.C., os romanos eram os senhores de todo o Mediterrâneo, mar que eles passaram a chamar de Mare Nostrum, que significa nosso mar. As conquistas trouxeram mudanças profundas na vida dos romanos, as quais cabe destacar. Primeiro, o enriquecimento do Estado, com os impostos, terras, joias de ouro e de prata e outros bens obtidos nas províncias as quais eles dominavam. Segundo, o fortalecimento de um novo grupo social, os cavaleiros, que eram homens enriquecidos com o comércio, com a cobrança de impostos nas áreas conquistadas e os serviços prestados ao governo de Roma. Terceiro, o grande número de escravos, cada vez mais aumentava o escravismo. E quarto, concentração das terras conquistadas nas mãos de poucas pessoas. Escravismo. Com as guerras de conquista, milhares de prisioneiros de guerra foram trazidos para a Península Itálica. Os ricos tinham, às vezes, centenas de escravizados, pessoas das mais diversas cores e origens, gregos, macedônios, asiáticos e etc. As terras e os escravos obtidos nas guerras originaram grandes propriedades escravistas na Península Itálica. A pequena propriedade camponesa, porém, não desapareceu, mas passou a produzir apenas para a subsistência e para os mercados locais. É preciso dizer que na propriedade escravista, os escravos eram maioria, mas havia também trabalhadores livres. Luta pela terra. Os homens ricos apossavam-se das terras obtidas nas guerras de conquista e nelas montavam fazendas escravistas. Assim, ao final de uma guerra, eles se tornavam mais ricos. Já para os pequenos agricultores, a guerra geralmente significava prejuízo. Muitos deles morriam combatendo a pé e nas primeiras fileiras. Os que conseguiam voltar para casa depois de anos de ausência encontravam sua propriedade devastada ou invadida. Além disso, com o aumento da entrada de escravos, muitos camponeses ficaram sem trabalho e tiveram de se mudar para as cidades. Assim, o número de pobres nas cidades e nos campos aumentou muito. Diante disso, Tibério Graco e depois seu irmão Caio Graco propuseram uma reforma agrária, que limitava o tamanho da terra que um indivíduo podia ter e distribuía lotes de terras aos pobres. A reforma teve total apoio dos camponeses, mas foi mal recebida por uma parte dos ricos. Tibério foi assassinado. Caio Graco deu continuidade à reforma e conseguiu aprovar duas importantes leis em favor da luta pela terra. Além do problema da terra,
Outro sinal da crise da República provinha do exército. Em 107 a.C., o cônsul Mário promoveu uma reforma militar, instituindo o pagamento de salários àqueles que se alistassem no exército voluntariamente. Com isso, muitos homens pobres alistaram-se como soldados permanentes. Além do salário, recebiam dos seus generais partes do saque e das terras conquistadas. Com isso, esses novos soldados se ligaram aos seus generais por laços de lealdade e solidariedade. Apoiados por suas tropas, os generais ganharam força e passaram a disputar o poder político. Um dos generais que se sobressaiu na época foi Júlio César, o conquistador da Gália. Aproveitando de sua enorme popularidade, Júlio César juntou-se aos generais Pompeu e Crasso e formou com eles o primeiro triunvirato, uma aliança entre os três generais pelo qual um comprometeu a ajudar o outro para controlar o poder em Roma. Júlio César era o então eleito cônsul, tinha influência política. Pompeu, o Grande, era um importante líder militar e bem quisto pelos cidadãos por suas conquistas. E Licínio Crasso concentrava riquezas. Essa aliança representava a união das forças políticas, econômicas e militares. No entanto, funcionava na informalidade e não tinha nenhum registro nem validade jurídica. Com a morte de Crasso, abriu-se uma guerra entre César e Pompeu. Vitorioso, César tomou o poder em Roma. Ele promoveu reformas que aumentaram ainda mais sua popularidade, como a doação de terras a milhares de ex-soldados e plebeus empobrecidos. Os senadores acusaram César de trair a República e desejar a volta da monarquia, e com base nisso, o assassinaram em 44 a.C. Com a morte de César, formou-se o segundo triunvirato, integrado pelos generais Otávio, Lépido e Marco Antônio. A nova aliança foi reconhecida oficialmente pelo Senado romano em 43 a.C. e tinha como principal foco combater os responsáveis pelo assassinato de Júlio César, especialmente Brutus, que apesar de ser protegido de César, participou do assassinato. O compartilhamento de certo poder gerou disputas no interior da aliança. O primeiro a tentar tomar o poder para si, enfraquecendo a aliança, foi Lépido, mas sua tentativa fracassou. Ele acabou exilado e enfraquecido politicamente. Depois disso, Otávio e Marco Antônio passaram a disputar o poder. As tropas de Otávio enfrentaram as de Marco Antônio. Mesmo contando com a ajuda de Cleópatra, rainha do Egito, Marco Antônio foi derrotado. Otávio, ao retornar a Roma, pressionou o Senado a lhe dar vários títulos, entre eles o de príncipe, líder do Senado e o mais importante cidadão de Roma, o de Augusto, venerado, e o de imperador, comandante supremo dos exércitos, fato ocorrido em 27 a.C. Com isso, teve início o Império. Com a passagem da República para o Império, houveram algumas coisas que permaneceram iguais e outras que sofreram mudanças radicais. Entre as permanências, podemos citar que Roma, a capital, continuou a ser o centro do poder. As elites de Roma continuavam mantendo relações de colaboração e ou competição com as elites das províncias, e que o Senado perdeu parte de suas funções. Porém, seus membros continuavam a ser escolhidos entre a aristocracia italiana. Entre as mudanças, podemos citar que grande parte do poder do Senado passou para as mãos do imperador, que a plebe de Roma, que chegava a quase 1 milhão de habitantes, perdeu seu poder de propor e de votar leis, e que as elites das cidades buscavam aliar-se ao imperador, a fim de conseguir vantagens para seus membros. O governo do imperador Otávio Augusto. Na condição de imperador, Otávio Augusto podia agora propor e rejeitar leis, convocar o Senado e as assembleias, e intervir militarmente em Roma, na Itália e em todas as províncias romanas. Aproveitando-se disso, ele promoveu uma série de reformas importantes. Definiu os limites do Império Romano e enviou tropas para proteger suas fronteiras. Distribuiu terras a seus soldados. Confiou a administração de algumas províncias aos senadores, enquanto manteve outras, como o Egito, importante fornecedor de trigo a Roma, sob sua responsabilidade. Modernizou a cidade de Roma, que na época tinha cerca de 1 milhão de habitantes,
e passou a ter um prefeito, um corpo de bombeiros e monumentos que glorificavam o governo. Com essas reformas, o governo de Otávio Augusto conheceu um longo período de estabilidade, conhecido como Pax Romana, que durou mais de 200 anos. Durante esse período, as cidades ganharam estradas e teatros, e as fronteiras do império foram fortificadas. E sob o domínio do imperador Trajano, em 117 d.C., o império adquiriu sua máxima extensão. A relativa estabilidade política vivida pelo Império Romano nos 2 primeiros séculos da nossa era favoreceu o crescimento da economia e a expansão do comércio romano. A existência de bons portos, de uma rede de estradas bem construídas e o uso de uma moeda única em todo o império, o denário, também ajudaram nessa expansão comercial. A partir do século II, no entanto, uma crise prolongada, motivada por fatores internos e externos, desorganizou o Império Romano e contribuiu para sua desagregação. Mas essas são cenas para os próximos capítulos dessa saga histórica. Não percam! Espero vocês, hein? Até a próxima!